Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante e atual, as notícias falsas, também conhecidas como fake news. Muitos de nós já fomos vítimas delas ou conhecemos alguém que foi, mas você sabia que a Bíblia também trata desse assunto? Mas antes de falarmos sobre este assunto, já se inscreva no canal, deixando o seu like e ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá? Em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, Deus nos orienta a não espalhar notícias falsas. Não espalhes notícias falsas, não te associes ao ímpio para seres testemunha injusta. Isso mostra que a mentira não é uma prática aceitável para Deus e que devemos ser cuidadosos com o que compartilhamos. Mas o que exatamente são as notícias falsas? Algumas definições trazem o seguinte: fake news são informações inverídicas que são divulgadas com o intuito de enganar e manipular as pessoas. Essas notícias podem ser divulgadas em diversas plataformas, como redes sociais, sites de notícias e até mesmo na televisão, nos telejornais, por exemplo. Um exemplo bíblico do que pode acontecer quando espalhamos notícias falsas é a história de Nabote, narrada no primeiro livro dos Reis. Nabote possuía uma vinha que havia sido herdada de seus pais, e quando o rei Acabe tentou comprá-la, Nabote se recusou a vendê-la, pois a lei proibia a venda de propriedades herdadas. A esposa de Acabe, Jezabel, então forjou testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia e ele foi condenado à morte. Observo que esse ato não passou despercebido aos olhos do Senhor Deus, visto que houve punição divina sobre a família de Acabe, que tiveram um fim trágico. Devemos ter cuidado para não espalhar notícias falsas que possam prejudicar a reputação ou a vida de alguém. É importante verificar em fontes verdadeiramente confiáveis. É importante destacar o verdadeiramente, a veracidade das informações antes de compartilhá-las e pensar nas consequências de nossas ações. Observo também que é importante destacar o que não é fake news. Notícias verdadeiras, mesmo que desagradáveis ou que vão contra nossas opiniões e ideologias, não são notícias falsas. É necessário ter discernimento para não deixarmos de nos ater a algo verdadeiro e bom, que é rebatido e não aceito apenas por pessoas intolerantes, com mente cauterizada, que não aceitam opiniões divergentes. Inclusive, abro um parêntese para dizer que as opiniões divergentes são extremamente importantes, por exemplo, para o avanço científico, pois estimulam o debate, a crítica e a revisão de teorias e hipóteses. Ao questionar e apresentar perspectivas diferentes, os cientistas podem identificar lacunas em seus argumentos, aprimorar suas metodologias e chegar a conclusões mais precisas e confiáveis. Ainda em relação ao que não é fake news, um exemplo é uma passagem bíblica em que alguém indiretamente afirmou que a informação que um profeta havia recebido de Deus era falsa, mas acabou se mostrando verdadeira. Essa passagem pode ser encontrada em 1 dos Reis, capítulo 13. Nessa história, um profeta desconhecido é enviado por Deus para profetizar contra o altar de Betel, construído pelo rei Jeroboão. Depois de cumprir sua missão, o profeta é abordado por outro homem que se apresenta como profeta e convida-o para ir à sua casa e se alimentar. O profeta desconhecido havia recebido uma palavra de Deus dizendo para não comer nem beber nada lá e voltar imediatamente para casa pelo mesmo caminho que veio. No entanto, o profeta desconhecido é enganado pelo outro homem, que diz ter recebido uma mensagem de um anjo do Senhor para trazê-lo de volta e levá-lo para comer em sua casa. O profeta desconhecido acredita na mentira do homem, tendo por notícia falsa a palavra que o Senhor já havia dado a ele e acaba desobedecendo a ordem de Deus. Como resultado, ele perece ao ser atacado por um leão no caminho de volta para casa, conforme previsto na palavra do Senhor dada ao profeta. Essa passagem bíblica serve como um alerta sobre a importância de confiar nas palavras de Deus, respeitando a verdade e não acreditar em pessoas que podem estar mentindo, tratando uma notícia verdadeira como se ela fosse falsa, mesmo que alguém dentre tais pessoas se apresente como a alma viva mais honesta do mundo. A Bíblia nos ensina a termos compromisso com a verdade, independente de sua ideologia política. Inclusive, a Bíblia afirma que o pai da mentira é o diabo, conforme descrito em João, capítulo 8, versículo 44. Lembro que o termo diabo também tem como significado a palavra enganador. Um outro aspecto importante das notícias falsas é o combate a elas, que deve ser feito com cuidado e responsabilidade, e não através de afirmações sem fundamentação ou sem conhecimento prévio do assunto em questão, apenas baseando-se na forma enviesada de interpretá-las.
Essa situação pode ocorrer se, hipoteticamente, forem criadas agências de checagem de informações que refutem apenas notícias que não beneficiem algumas pessoas, mesmo sendo verdadeiras, enquanto outros, de fato vítimas de notícias falsas, veiculadas de forma irresponsável, forem ignorados. Isso não seria um combate às fake news, mas uma forma de como essas agências hipotéticas gostariam que os fatos fossem interpretados. Deus nos livre de tal situação. Assim sendo, tanto espalhar mentiras, como chamar de mentirosas notícias verdadeiras e combater as verdadeiras para beneficiar alguém e não refutar as notícias falsas, é se insurgir contra as Sagradas Escrituras que nos estimulam a conhecer e a nos apegar à verdade, pois ela nos libertará. É isso aí, o que você achou desse assunto? Já foi vítima de notícias falsas? Já presenciou notícias verdadeiras sendo tratadas como falsa por conta de um viés político ou ideológico? Deixe seu comentário abaixo, meditando sobre o que foi dito e sobre o posicionamento bíblico acerca de fake news. E vamos continuar essa conversa. Lembre-se sempre de buscar a verdade e ser responsável com o que compartilha. Até a próxima!